Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, nos ensina que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Na realidade, Jesus está nos ensinando que nós precisamos nos servir do dinheiro e não servir ao dinheiro. Existe algo importantíssimo que está acontecendo no mundo moderno. Já faz pelo menos 3 séculos que o mundo moderno fez da finalidade da sua vida, a causa final, o objetivo de sua existência, o dinheiro. Ou seja, o sistema financeiro tem hipnotizado as pessoas. E é exatamente esse sistema financeiro que faz com que tanto os capitalistas como os marxistas lutem e se degladiem entre si, porque afinal das contas, o dinheiro é aquele a quem todos servem. Os capitalistas com a ganância, os marxistas com a inveja. Mas, seja como for, é sempre o dinheiro. Pois bem, se existe uma época no mundo em que o dinheiro tornou-se o Deus, é a nossa época, sem dúvida alguma. Ou seja, o dinheiro tomou proporções idolátricas inimagináveis. E se tem uma página do Evangelho que põe o dedo na ferida do nosso mundo moderno, é exatamente esta. Não podeis servir a 2 senhores. Usando aqui uma linguagem um pouco mais filosófica, um pouco mais objetiva, você não pode ter 2 finalidades na vida. Ou seja, você não pode ir para 2 lugares, né, distintos ao mesmo tempo. Ou você vai para um, ou você vai para o outro. Pois bem, a causa final, o sentido de tudo é para onde você está indo. Qual é o sentido para o qual você envida todos os seus esforços, toda a sua vida, a sua razão de ser? Para o que é que você vive? Você pode dizer assim, mas padre, essa pergunta é muito difícil. Como é que eu vou saber para que é que eu vivo? Bom, faça um exame de consciência e pense, no que é que você pensa o dia inteiro? Não é? No que é que você pensa? Você pensa em comprar aquele carro, você pensa em comprar aquela casa, você pensa em ter segurança econômica, você pensa em guardar uma poupança, você pensa em subir de carreira e ter mais um salário melhor? Veja, se você for olhar por trás das várias atividades e pensamentos do homem moderno, no fundo você cava, é bem provável que você encontre ali o dinheiro como a razão de tudo. E é um Deus muito cruel. Sim, o dinheiro é um Deus cruel porque ele, se existe algo que tem um caráter de transitório e de meio, é o próprio dinheiro. Desculpa a linguagem filosófica, mas deixa eu explicar. Ninguém pode querer o dinheiro pelo dinheiro. Todo mundo quer o dinheiro para alguma coisa. Mas nós olhamos para o dinheiro como se ele fosse a fonte da felicidade, o objetivo. E então, aquilo que é um meio torna-se finalidade. Que tremendo equívoco, que tremenda ilusão. Meus queridos, para nos livrar desta miséria, meditemos com muita frequência a respeito da morte. Sim, a morte a respeito da qual nós não gostamos de pensar, mas que é necessário que nós compreendamos como estas coisas materiais tornam-se absolutamente irrisórias, desprezíveis, ridículas, quando nós nos deparamos com a morte. Diante da morte, para que serve ter dinheiro no banco? Diante da morte, para que serve os bens que você acumulou? Diante da morte, para que serviu trabalhar tanto? Insensato, disse Jesus numa outra parábola, hoje mesmo será pedida a tua alma, e para que vai servir aquilo que acumulastes? Pois bem, esta é a miséria daqueles que fazem de um meio a finalidade. A razão de ser, a finalidade de nossas vidas é Cristo.
Ele é o Logos, é a razão de ser de nossa existência. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, vivamos para Ele. E usemos dos bens passageiros desse mundo para servir a Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.